Vamos dar sequência, para a gente poder finalizar essa parte conceitual, eu tenho que explicar quanto à estrutura aqui do layout, a posição e organização dos componentes. Aí nós sairemos dessa primeira parte, vamos passar então para a parte de desenvolvimento. Vou fazer aqui o seguinte, eu tenho um layout, como eu já falei para vocês, né, que é um linear layout, que está configurado para trabalhar com a posição vertical. Se eu abro aqui, né, o meu main.xml e venho aqui, por exemplo, em source, eu consigo visualizar isso que eu estou falando. Então, linear layout, percebam aqui que ele envolve todos os objetos que tem aí dentro, né, da minha estrutura, dentro do meu projeto. Eu posso adicionar outros layouts, então posso trabalhar aqui, né, com outros layouts. Eu vou fazer o seguinte, dentro desse linear layout, que está na posição aqui vertical, eu vou adicionar, então logo aqui abaixo, ó, mais um desse linear layout. Então eu posso aqui digitar tranquilamente, eu posso copiar também essa estrutura dele, né, para poder adiantar um pouquinho mais. Então eu venho aqui, eu dou um Ctrl C e dou um Ctrl V. Uma vez que já tenho esse objeto, não tem necessidade aí de eu estar copiando. Ele fica com um pequeno erro, por quê? Porque ele espera agora que eu iniciei dois linear layouts, ele espera um fechamento de dois linear layouts. Então, eu vou vir aqui no final e vou fechar, né, mais um. Perfeito. Só que esse segundo linear layout, eu vou trocar a orientação dele de vertical para horizontal. Então, eu vou ter aqui uma orientação um pouco diferente para esse meu segundo aqui layout. Ele vai ter aqui outros parâmetros também, né, como a largura aqui está fill parent e a altura também está fill parent. Já vou explicar o que é o fill parent e o que é o wrap content. E aqui ele está com um mínimo de largura para 25 e um mínimo de altura também aqui para 25, que seriam, né, um espaçamento ali ou um padding. É um espaçamento para o início do objeto, seria o canto da tela ali. Também vou mostrar aqui para vocês. Se eu quiser colocar agora alguns objetos dentro desse segundo linear layout, vamos supor que esses dois botões aqui, ó, eu quero colocar dentro dele. Ele é um layout horizontal, então significa que os objetos agora, esses dois botões, não ficariam um abaixo do outro, sim um ao lado do outro. Para isso eu vou pegar então um desses fechamentos aqui e vou fechar aqui. Então significa que eu tenho um primeiro linear layout vertical, que pega tudo, engloba todo o projeto. Depois eu já tenho logo no início um outro linear layout horizontal, que vai colocar dois botões lado a lado. Por que só esses dois botões? Porque aqui eu tenho o fechamento dele. Então vamos aqui para o design e percebam o que ele vai apresentar para mim. Ele até sumiu por enquanto os outros componentes. Por quê? Porque eu preciso agora ajustar as larguras. As larguras aqui não estão legais como você consegue visualizar. Então eu tenho aqui o meu primeiro botão e tem um outro botão e alguns outros componentes, tudo aqui do lado, ó, como se estivessem ocupando o que sobrou para ele. Então isso aí não é legal. A primeira coisa a fazer é selecionar esse botão. Eu posso também ou vir aqui direto e alterar, tá joia? Ele está com a largura fill parent. A largura, quando é fill parent, ele manda ela ocupar todo o espaço ali reservado para ela. Então, por exemplo, se eu tenho um layout que está com uma orientação fill parent e dentro dele eu tenho um objeto também com esse fill parent, ele ocupa 100% daquele layout. Eu vou trocar esse fill parent aqui para wrap content. Wrap content é um pouquinho diferente. O wrap content ele vai funcionar, né, como se fosse responsivo. Então eu posso falar o seguinte, se eu deixo ele somente wrap content, ele vai sempre ocupar 100% da largura que eu estipular para ele. Então, se eu deixo somente wrap content aqui e volto para o design, eu consigo agora visualizar os dois botões, embora um botão ocupe uma área um pouco maior que o outro. Percebam que esse botão aqui de baixo, ó, ele também era fill parent. Então, por ele ser fill parent, ele está tentando ocupar uma área um pouco maior que esse botão acima. Vamos entender melhor isso. Vamos deixar os dois como wrap content. Deixa eu até copiar aqui para agilizar um pouquinho. E colar aqui. Beleza. Então, os dois estão aí como wrap content. Ele até sumiu o segundo, né? Por que os dois aqui estão como wrap content? E ele sumiu ele. Ele continua mantendo aquela questão de proporção. Vai existir um objeto que vai mandar muito agora na quantidade que o objeto ocupa. Então, nós vamos aqui utilizar
né, os recursos do layout para poder trabalhar isso. Nós temos o rate, ele é o peso do objeto, ele manda exatamente na proporção em que um objeto ele vai ocupar. Vou deixar ele aqui, por exemplo, com 1 e percebam que ele ocupou 100% da área. Se eu seleciono o meu outro botão, vou vir aqui, vou clicar sobre a opção dele, ó, no meu botão 2 no caso, né? Uma das formas de você selecionar mais fácil se for pelo design, isso eu já tinha mostrado, é por aqui. Só que você tem que ter uma referência de qual é o objeto, tá joia? Só verificar se é o botão 2 mesmo, que é o nome dele, ó. Botão 2, isso mesmo. Então, tem que saber o nome, você seleciona por aqui. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar também o peso desse objeto em Layout Rate com 1. Se os dois têm o mesmo peso, eles teriam que ocupar o mesmo espaço. Ah, mas por que isso não aconteceu? Por que eles não ocupam o mesmo espaço aqui? Porque eu tenho que também definir para o meu layout onde eles estão um tamanho wrap content, uma largura, perdão, wrap content. Então, vou colocar para o layout também wrap content e percebam que agora aqui, né, ele manteve os dois botões lado a lado, só que ele está também tentando pegar outros recursos aqui do layout. Por isso, ele não está fazendo, né, a divisão 100% correta. Então, nós vamos chegar nessa divisão correta, né, anulando esses outros objetos, porque ele não tem que ficar dentro desse layout, eles têm que ficar abaixo. Então, vamos estar organizando toda essa estrutura para dar sequência aí na próxima aula.